movimento, o que que a gente poderia estar trabalhando com essa música? A música da Dança da Terra com eles. O que que a gente poderia estar fazendo? Quem quer falar? Vocês acham que é uma música adequada para, por exemplo, fazer uma pintura? Sim, é uma música que leva a gente a esse ritmo de concentração. É uma música que a gente poderia, porque ela fala do movimento da Terra, né, da translação e do movimento da Terra em volta do Sol e o movimento do Sol. Então, a gente poderia estar trabalhando, por exemplo, com as crianças, a questão de levar a mão no tempo forte? Sim, movimentos no tempo forte. Né? A gente poderia, por exemplo, na hora do almoço, tá falando para eles para a gente bater o garfo no copo com água para fazer um sonzinho de sino, assim? Sim, poderia. Então, a gente pode pensar numa atividade com essa música, e daí a gente pode deixar como tarefa da semana isso, né? Vocês usarem essa música e depois falar o que vocês fizeram com essa música com as crianças e perceber se eles vão gostar, se eles não vão gostar, se vai ser bom, se não vai, tá? A gente deixa como introdução esses sentimentos, perceber e até perguntar para eles, né? Se eles gostaram da música, o que eles ouviram. Então, explorar essa música conforme vocês acharem adequado aí na casa de vocês, tá bom? Pode ser assim? Então, vamos lá. Ó, vou apresentar aqui o slide. Como teve gente que não participou do primeiro encontro, eu vou estar colocando aqui para a gente poder fazer uma breve revisão e continuar, tá bom? Me digam se tá aparecendo aí para vocês o slide, por favor. Sim. Olha só, gente, eu preciso que vocês também participem comigo, tá? Senão eu vou ficar com vergonha. E eu não posso ficar com vergonha, não. Já pensou todo mundo com vergonha, inclusive eu? Ah, meu Deus. A Maria. Maria é ótima, é uma fofa. Ela me ajudou muito no retorno do primeiro encontro. Que eu falei, você gostou? Você gostou? Como é que foi? Aí ela me deu uns toques. Então, olha só para relembrar, né? O nosso encontro vai ser uma vez por mês, tá? E qualquer mudança de data, qualquer coisa, eu vou colocando lá no nosso grupo, que é o nosso meio de comunicação, né? Vai até dezembro, se Deus quiser, vai ter uma certificação, então vocês vão ter um certificado, tá? E aí o nosso já teve o primeiro encontro, que eu prometi de colocar de novo no grupo hoje o link. E hoje a gente vai ser o nosso segundo encontro com o mesmo tema, porque no outro não deu tempo de eu fazer tudo que eu tinha planejado, né? A gente fala demais, vocês sabem disso. Então, nós pensamos também, num primeiro momento, qual é o papel da educação especial, o que é educação inclusiva e qual é a função da PAI. Né? A gente pensou nisso e aí nós pensamos quem somos. Cada um tem um que é pai, que tem pais, tem responsáveis, cuidadores, tem as tias, tem as avós, tem, né, os familiares, a irmã. Eu sei que aqui tem irmã. Então, quando a gente fala pais, muitas vezes a gente quer falar em responsáveis, que não só por não ser pai e mãe de, vamos dizer assim, biológico, mas são pessoas que cuidam daquela pessoa, né?
Então, ela é como se fosse pai mesmo. Pai, mãe, às vezes é irmã de sangue, mas é como se fosse mãe. Tem amor de mãe e cuida da pessoa como se fosse mãe. Então, quando a gente fala responsável, a gente está incluindo todos, né? E aí, qual é a nossa função? Né? A nossa função, nós conversamos, e é incluir todo ser humano com direitos e deveres na sociedade. Então, todos têm o direito de estar em todos os lugares. Todos têm o direito de estar sendo atendidos nas suas necessidades, certo? E aí, reflexão: qual é a minha função? A minha função, Érica, é estar trabalhando com a comunicação da PAI, é estar trabalhando com os alunos, é estar trabalhando com os responsáveis. Então, fazer toda uma interação da função da PAI em todos os âmbitos, né? Então, cada um de vocês pensa aí na sua função. Qual é a minha função? Ah, se eu sou responsável, é por cuidar. Se eu sou professora, é para ensinar, né? E assim por diante. Então, de 0 a 10, quanto nossa equipe cumpre a função? Ora, eu acho que só da gente estar aqui hoje está cumprindo, né? Porque quantas coisas a gente poderia estar fazendo durante a noite, durante essa 1h30, quantos descansos a gente poderia estar tendo, e nós estamos aqui propostos a ouvir, aprender e melhorar, né? Então, a gente vai pensando também nos desafios que a gente tem, né? Agora, hoje, porque assim, cada ano é um desafio diferente. Por exemplo, em 2019, 2020, 2021, acho que o desafio foi a pandemia, né? Todo mundo estava com aquele desafio de não pegar a Covid, de não ficar grave, de responsável pelos nossos da nossa casa e tal, não contagiar. Então, assim, cada ano é um ano que vai exigir, né, coisas diferentes. Então, qual é o nosso desafio de 2024? Tem os desafios pessoais, que é o da nossa casa, e tem os desafios comuns, que é o nosso. O nosso desafio comum de todos da PAI é o quê? Estimular os nossos alunos para eles crescerem e se desenvolverem. E da nossa casa, cada um tem um, né? E aí a gente começou a falar sobre o Vygotsky, que é esse russo aí, é um teórico, né? Que escreveu esse livro, chama Formação Social da Mente. E hoje ele é muito usado na educação, porque ele fala sobre a importância da mediação, a importância do professor, a importância do responsável educador. E, na verdade, gente, se a gente for pensar bem, todos nós somos educadores, independente de ter feito uma graduação ou um curso, né, de para ser professor como profissão, mas todos nós somos educadores, concordam? Todos nós somos responsáveis para dar o exemplo, que é uma coisa que Vygotsky falou muito, que a gente vai rever daqui a pouco, né? O quanto nós aprendemos na interação com o outro, o quanto nós aprendemos pelo exemplo. Se você não bebe água, como é que você quer falar para o outro beber água? Que é importante beber água. Se você não come verdura, como que a gente vai comer se a gente não vê quem fala para a gente comer? Então, o Vygotsky, ele fala sobre essa mediação, que ela é tão importante que ela vai produzir o que ele chama de funções psicológicas superiores, que é a inteligência. Então, por exemplo, essa inteligência para planejar, ela é importante? Muito importante.
Por isso que quando o nosso menino acorda, é importante a gente falar: hoje a gente vai fazer isso, 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 isso. Depois que a gente for no mercado, a gente vai fazer o almoço. Depois, isso é um planejamento. Por que o planejamento é importante? Alguém pode me falar? Por que é importante planejar? Porque se a gente planeja, a gente se organiza no tempo e no espaço. E a gente não descumpre os nossos deveres, as nossas funções. Existe no nosso cérebro um mecanismo, lá, ó, Graziele, para otimizar tempo. Muito bem, Graziele, para o nosso tempo ser bem aproveitado. Existe no nosso cérebro duas formas de perceber o tempo: é o tempo percebido e o tempo vivido. O tempo vivido é esse tempo do relógio, cronograma, que a gente fala: não, olha só, já deu meia hora que nós estamos aqui no nosso curso. Então eu tenho ideia de tempo. Depois que eu acabar aqui, eu vou escovar meu dente, vou vestir meu pijama e vou dormir. Então eu tenho esse tempo cronometrado. Beleza, agora o tempo percebido é aquele tempo que você desconecta do relógio porque ele te dá muito prazer. Então, por exemplo, se você, né, se você gosta de jogar futebol, quem vai jogar futebol pensa no tempo que está passando. Aí, o seu César tá aí, o seu César pode falar com a gente. Seu César, o senhor gosta de futebol? Sim, faz sim com a cabeça ou não? Sim, olha lá. Aposto que quando ele tá vendo futebol, ele nem olha pro relógio. Por quê? Porque ele gosta. Então, ele não vê o tempo passar. Então, na teoria, a gente chama de tempo percebido. É esse que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, a gente até fala assim: nossa, já acabou? Nossa, o relógio já deu a hora de terminar? É o tempo percebido. E o tempo vivido é o que a gente tem que estar cronometrando o tempo todo para, como diz a Graziele, organizar a nossa vida, né? Tá com a vida toda organizada. Para os nossos meninos da PAI, planejar é importante? Lógico que é, Érica. Como que ele vai planejar, por exemplo, para acordar, tomar banho, escovar o dente, né, tomar o café para ir para pai, para ir para o colégio? Como que ele vai, por exemplo, se organizar para almoçar na hora do almoço? Então, esse nosso relógio biológico, ele é organizado a partir de como a gente se planeja. Já pensou a gente almoçar 4 horas da tarde? Jantar 1 hora da manhã? Né? Dormir 5 horas da tarde e acordar 9 horas da noite? Então, a gente precisa se planejar para quê? Para organizar as nossas tarefas. Então, o Vygotsky fala que essa mediação é responsável pelo desenvolvimento do planejamento. Vejam, é importante vocês planejarem junto com os meninos? É muito importante, muito importante. Porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo que se chama percepção da métrica. O que é isso? Ele organiza essas tarefas. E é por isso que ele fala: amanhã tem colégio, né? Ontem. Às vezes os meninos se perdem lá mais ou menos 2 anos, 3 anos de idade, e às vezes os meninos também, eles se perdem. Mas quando que vai ser isso? Foi ontem? Vai ser amanhã? Vai ser hoje? Então, para ele estruturar o tempo, ele precisa de planejamento e precisa que a gente fale com eles. Fale. Ninguém aprende adivinhando, né? Gente, o nosso terceiro encontro do curso vai ser em julho. Tá, mas que dia? Julho tem 31 dias.
Se eu não falar que dia que é, como a gente vai se planejar? Então, o planejamento é uma tarefa importante para a gente estar fazendo com os meninos. Comparação é importante? É, muito. Por que é muito importante? Porque ele vai dar essa noção de conjunto, noção de peso, noção de quantidade, de que tudo isso a gente usa na nossa vida. Então, por exemplo, o que está mais pesado? O copo de água ou o vidrinho com álcool? Ah, é o copo, né? Então, ele precisa sentir, pesar. Quem que é mais pesado? Sou eu ou o caderno? Então, essas questões a gente vai precisar e é importante que vocês também façam. Não só os professores, mas a gente em casa, a gente tem oportunidade de estar fazendo também esses questionamentos com os nossos meninos. Então, olha, o que está pesando mais? É a toalha de banho ou é o saco de arroz? Segura para ver. Qual que está mais pesado? Qual que faz sua mão ficar indo mais para baixo? Então, esses conceitos, ele tá ligado a tudo que a gente vai fazer aqui na mediação cognitiva. E o que é mais importante, gente? A imaginação e a memória. Muitas vezes, para os nossos meninos, é muito difícil separar a imaginação da memória. Às vezes ele sonha e fala que aconteceu, mas foi um sonho, e daí ele não sabe identificar. Às vezes ele não lembra. Então é muito importante a gente estar conversando, a gente estar estimulando essas questões, tá? E o Vygotsky fala que são processos, né? Esse processo de educação é um processo histórico, social e cultural. É histórico porque está dentro da nossa parte na história do mundo e na nossa história de vida. Né? Se eu, por exemplo, nasci lá no sítio, na fazenda, eu vou ter conhecimento de coisas da fazenda e do sítio, porque desde pequenininho eu convivi com essas questões, certo? Se eu nasci na cidade, eu tenho outras, outros costumes, não é mesmo? Então, essa história é a história de cada um. É importante estar falando com eles a história do nome, a história de quando nasceu, quantos quilos tinha, né? É importante a gente estar falando o quanto eles são amados, o quanto é importante a gente estar junto na escola, na PAI, a gente ser amigo, a gente se tratar bem, né? E nessas questões que tem na PAI, por exemplo, agora festa junina, é importante a gente estar pesquisando sobre o homem do campo, sobre a festa que tem no campo quando tem a colheita, né? Todas essas questões são questões sociais da sociedade, da cultura, que eles podem estar aprendendo com a gente também, né? E aí a gente colocou lá, né? Por que que as crianças alemães elas preferem ler do que assistir o vídeo? Por que será que elas preferem ler do que assistir vídeo? Será que essas crianças lá da Alemanha elas têm um olho diferente? Não, é porque elas veem em casa os pais lendo todo dia. Por quê? Porque nós aprendemos pelo exemplo. Então, nós temos neurônios espelhos, que são essas partes do nosso cérebro, que eles já nascem com essa função de, através da empatia, de eu me colocar no lugar do outro, eu imitar. Então, como que a gente aprende? Através da imitação. Então, isso significa que quando a gente é responsável por alguém, a gente precisa estar olhando as nossas atitudes. Se o menino grita, adianta eu responder para ele: para de gritar, que não pode gritar, é muito feio gritar. Mas eu estou gritando, né? Então, nós vamos precisar o tempo todo estar revendo a nossa postura de educador. Por quê? Porque eles aprendem pelo exemplo.
Como que eu falo para ele, olha, você tem que dormir cedo, porque você vai precisar dormir 8 horas na noite. Amanhã a gente precisa acordar às 6 horas e tal. Então, quando der 10 horas, a gente precisa deitar. Só que às vezes eu mesmo não deito. Aí eu fico fazendo barulho, eu fico vendo televisão, aí o menino fica agitado, não consegue dormir, aí eu fico nervosa, aí eu brigo com ele. Isso não acontece na casa de vocês, lógico, só acontece na minha. Por quê? Porque a gente precisa dar o exemplo, não é mesmo? E aí tem lá no slide, né, o bebê vendo, né, o adulto abrir a boca, ele abre, fazendo bico, ele faz, pondo a língua, ele coloca. Por isso que é importante a gente trabalhar o espelho. Se não tem espelho na casa de vocês, eu acredito que tenha, mas a gente pode também estar fazendo essas questões, inclusive, né, as nossas ideias da música de hoje, tá fazendo em frente o espelho para ele se ver. Por quê? Porque ele vai se reconhecendo, ele vai imitando os movimentos, né? Vai vendo como é belo dançar, como é belo a gente fazer movimento. E aí eu lembro que eu falei para vocês sobre essa zona de desenvolvimento também, que o Vygotsky fala que tem coisa que ele já sabe fazer sozinho. Tem coisa que ele ainda vai aprender, que é o que nós educadores vamos ter que fazer, e tem a coisa que ele já aprendeu. Então, se a gente fosse abrir aqui, né? Quantos de vocês aprenderam tantas coisas até hoje? É lógico que os menores, né, os de 4, 5 anos, aprenderam menos, porque eles viveram menos. Os maiores aprenderam mais. Mas olha só, volta no tempo e veja o quanto eles aprenderam. Por quê? Porque houve uma mediação educadora, né? Então, essa mediação, ela é muito importante porque nós vamos trabalhar a linguagem. Qual que é a importância da linguagem, minha gente? A linguagem, ela dá forma ao pensamento. Vygotsky trouxe isso. A gente pensa através da palavra. Se eu pensar assim, agorinha mesmo eu vou beber essa água, eu preciso dessas palavras. Agorinha mesmo, quer dizer, daqui a pouco, eu vou beber água. Eu preciso beber água porque minha garganta está seca. Porque se eu não beber água, eu posso ficar, né, depois gripada, porque eu vou forçar minhas cordas vocais. Então, ferramenta do pensamento é linguagem. Por isso que é importante a gente estar falando, dialogando, tá cantando. Enquanto a gente está cantando, a gente está escutando palavra. Né? Nós vamos, daqui a pouco, vou fazer, acho que eu vou até fazer no terceiro encontro com vocês. Vou até anotar aqui, né? Uns exercícios de improvisação. O que é essa improvisação? É você pegar a melodia de uma música e colocar a palavra, como se estivesse falando. Então, vamos pegar a melodia de hoje, né? Da Dança da Terra. Tan, 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 tan. Tararararara, tararararara, tararararara. Então, vou falar. Ó minha gente linda, e vamos agorinha. Todo mundo vai pegar água para beber um pouco. É importante um gole. Você coloca na melodia, né, o que você quer falar. Isso é legal para os meninos? É, porque eles vão trabalhando a sonoridade da língua. É lógico que às vezes, igual agora eu fiz, às vezes não cabe a sílaba, numa métrica não dá, mas não tem problema. Você está cantando e está falando. Importante é ele ouvir a palavra, porque é a palavra que vai dar forma ao pensamento. Até aí, tá tudo entendido? Sim. Ótimo, obrigada. Então, olha só, a internalização da fala
leva a independência em relação à relação concreta e permite o pensamento abstrato e flexível. Vocês imaginam uma pessoa que não tem a linguagem, não tem a linguagem que, ó, isso aqui é copo, como que chama isso? A palavra que dá copo. Olha bem, deve ser muito estranho, né? A gente nem consegue imaginar. Por quê? Porque a gente pensa através da linguagem, através das palavras. Então, é importante que esse pensamento seja um pensamento também abstrato. O que é isso abstrato? Eu lembro que quando meu filho era pequenininho, quando estava chovendo, eu deitava com ele na cama, apagava a luz e deixava deixava o vidro da janela aberto e a gente ia conversando sobre a chuva. Aí eu falava, Emanuel, o que será que é chuva, hein? Aí ele, pequenininho, ele falava, mãe, não sei, acho que é muita água que tem lá no céu. E a gente começava, mas olha só, a água vai molhando a plantinha fica feliz e não sei o que. Então, a gente ia imaginando coisas olhando a chuva. Hoje ele não tem medo de chuva, pelo contrário, ele ama tomar banho de chuva, né? Assim, gosta de barulho de chuva, de quanta chuva. Na hora de dormir, então, com o sonzinho da chuva, nós dois amamos. Então, assim, é importante a gente estar conversando sobre as questões que nos rodeiam, mas também está trabalhando essas ideias abstratas, essa imaginação. Né? Então, faz de conta, gente, faz de conta é ótimo para trabalhar com eles, porque eles têm que explicar o faz de conta, o que eles criaram. Então, essa fala é extremamente importante. Falar olhando nos olhos é muito importante, porque nós temos uma expressão que é uma expressão corporal. Quando eu falo, a minha mão tá falando, a minha cabeça tá falando, né? Meu corpo tá se expressando. E quando eu falo olhando nos olhos, às vezes até eu não entendo muito bem o que a pessoa quer dizer, mas pelo que eu tô sentindo, eu consigo perceber o que a pessoa quer me dizer. Então, olhar nos olhos, né, e falar, olha, agora eu estou falando isso, devagar, com tom baixo, né, vai fazer com que essa atenção, com que ele preste atenção. E com paciência, gente. Ninguém aprende com um mediador, com um educador que não tem paciência. Porque quando a pessoa fica nervosa, a gente fica com medo. Todo mundo já deve ter passado por isso. Se você tem uma pessoa que vai te ensinar alguma coisa que fica nervosa e que fica irritado, o que você sente? Medo. Então, se a gente está nervoso, se a gente não, né, naquela hora não tá legal para olhar nos olhos, abaixar, falar baixo, explicar de novo, explicar com paciência, a gente deixa para outra hora, né? Então, é importante essa convivência com as outras pessoas, né? Convivência para aprender. Ela é muito importante. É muito importante eu ver essas pessoas que o meu menino o meu menino responsável tá convivendo, né? Porque, como nós vimos, como o Vygotsky fala, nós aprendemos por meio do exemplo. Se ele tá num grupo de pessoas que tá fazendo coisas que não são boas, ele vai aprender, né? Então a gente precisa estar de olho nessas coisas, inclusive programa de televisão, né? Vídeos, músicas, letras de músicas. Tudo isso a gente vai precisar prestar atenção e pensar o que isso vai ensinar para o meu filho, para o meu menino, para o meu educando. O que isso está ensinando? É assim que eu quero que ele aprenda? É isso que eu quero que ele aprenda? Então, a gente precisa estar vendo isso aí, né?
E imitação, dar o exemplo, é mais importante do que falar e não fazer. Às vezes eu falo para a pessoa fazer, mas eu mesmo não faço, então não vai colar, né? E aí, para a gente poder definir, né, o que é educação especial, o que é educação inclusiva e qual é a função da PAI. A educação especial é uma modalidade de atendimento com as pessoas com deficiência, transtornos e demais diferenças, tá? É direito de todos os cidadãos na lei. Todo mundo tem direito à educação. Só que nós temos uma educação que se chama especial, porque são para pessoas diferenciadas que precisam de suportes diferentes. Então, por exemplo, alguém me pergunta assim: Ah, Érica, eu conheço um menino que que não tem uma visão, só de um olho, do outro ele é vidente, e ele consegue ver, enxerga, ele faz tudo, ele escreve, ele vida normal. Esse menino é da educação especial? Ele é da educação especial de direito. Se ele não tiver enxergando, se ele tiver com dificuldade ou precisando de algum suporte para estar na aula regular. Mas se ele não tem nenhuma demanda, ele não é da educação especial, ele não precisa da educação especial, então ele não vai ter esse suporte que ele não precisa, né? Então a educação especial é isso, é educação voltada para complementaridade, suplementaridade de pessoas que têm necessidades educativas especiais. As que não precisam, não precisam de educação especial. Assim como a gente também pode ter por um tempo educação especial, né? Por exemplo, fulaninho caiu da escada e quebrou a perna. Vai precisar andar de cadeira de roda durante 3 meses, até o osso colar. Ela vai ser da educação especial nesses 3 meses? Vai, porque ela vai precisar de subir na rampa, talvez ela precise de um carro para levar a cadeira de roda até na escola, se a escola não tiver cadeira de roda, talvez ela precise de uma cadeira em vez de uma carteira, porque a carteira tem aquele braço, né, para a pessoa escrever, e cadeira coloca, não tem nada, então ela vai precisar. Então, é de educação especial por aqueles 3 meses. Aí ela voltou a andar sem a cadeira de roda porque ela sarou, beleza, ela não é mais educação especial, entende? Então, a educação especial é uma modalidade de educação que vai desde lá do maternal até o ensino superior, até o último grau, que é o pós-doutorado, e que ela vai servir de adaptação, complementaridade, suplementaridade para os alunos aprenderem, tá? E educação inclusiva? A educação inclusiva é aquela que pensa no menino na sua estrutura social. É aquela que vai proporcionar a oportunidade para ele aprender, que às vezes são oportunidades diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem os dedos das mãos, né? Vamos pensar assim, não tem os dedos das mãos. O que ela vai precisar? Ela vai precisar de um suporte para estar colocando, né, um lápis para ela poder fazer o movimento da escrita. Ou ela vai precisar pegar um lápis para poder digitar no teclado do computador, certo? Então, ela vai precisar de uma terapeuta ocupacional, que é uma profissional especialista em adaptação de instrumentos para quem precisa. Aí essa terapeuta ocupacional vai ver o que é melhor. Se é melhor ela digitar só com lápis ou se é melhor arrumar um suporte para na mão ela poder escrever. A educação inclusiva, desculpa, minha garganta tá seca. Ela vai estar voltado para isso, para complementar e suplementar, quer dizer,
para trazer o que falta, ou então para proporcionar, né, uma educação que seja igual de oportunidade para todas as pessoas e não só, né, para as pessoas com deficiência. Então tem uma telinha aí que diz, né, o nome dela tem quantos anos? Ela conseguiu? Aí pergunta para ela, né? Por quê? Porque a mulher tá achando que só porque a outra moça tá na cadeira de roda, ela não sabe falar, ela não sabe pensar. Então pergunta, vamos dizer, pro pai dela, faz de conta que é pai dela. Pergunta para esse adulto aqui, né? Qual é o nome dela? Quantos anos ela tem? O que ela consegue? Aí ele falou, pergunta para ela. Pode perguntar para ela. Ela pensa, ela fala, ela se expressa. Não é só porque ela está na cadeira de roda que ela não consegue falar, né? A educação inclusiva é isso, é você tá trazendo para o ser humano essa perspectiva que todos nós temos as nossas limitações e todas nós temos as nossas facilidades. E todos nós precisamos, às vezes, de ajuda e às vezes não precisamos. É hora da gente ajudar, né? Aí um outro desenho que tem aqui é o seguinte: tem um professor, parece que é um professor, né? E ele tá olhando para os animais e fala: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, olha, o elefante vai conseguir escalar a árvore? Não, né, tadinho? Ele é pesado, muito grande, ele não sobe em árvore. O macaquinho vai escalar a árvore muito rápido. Por quê? Porque macaco sobe rápido na árvore. O passarinho vai conseguir? Sim, o passarinho voa, ele pode voar e pousar lá no último galho. E a foca? Né? A foca nada, o peixinho nada. Nunca que eles vão conseguir escalar a árvore. Né? O cachorrinho também provavelmente não, porque ele não sobe, ele não tem capacidade de subir na árvore. Alguns têm, né? Mas esse aqui faz de conta que não tem. Então, assim, isso é justo? É justo com o elefante? Não. É justo com o peixinho? Não. Com a foca, com o cachorrinho? Não. Pinguim? Pinguim vai escalar a árvore? Não vai. Então, não é justo. Entende? Então, quando a gente está pensando em situações para ajudar os nossos alunos, situações para melhorar o acesso dos nossos alunos, nós estamos pensando em justiça. O que a gente poderia fazer para todos estarem lá no último galho da árvore? O elefante talvez tivesse um guindaste, né, para colocar ele lá. Tinha que ver se o galho ia aguentar, se não podia cair, ele podia machucar, não é mesmo? O peixinho, só se pusesse ele no aquário, senão ele ia morrer, porque ele, fora d'água ele morre. Então também teria que ter um suporte, um guincho, alguma coisa para colocar lá. Então, esse guincho, vamos dizer assim, é a educação especial. Então, quando a gente pensa no que é melhor para cada um, é educação inclusiva. Quando a gente acha ferramenta, é educação especial, tá? Entenderam isso? Quer que eu explico de novo? Eu explico com calma. Se alguém não entendeu, me fala, tá? E aí a gente tem um outro visual, né, aqui de um slide que fala o quê? Fala da evolução, né? Então ali, ó, aqui, ó, a gente tá lá com o menininho chorando, né, sozinho. O que que é educação, a leitura? O que que é o conteúdo? O que a gente pode aprender? Como isso pode trazer coisas boas para a vida da gente? Porque vejam, a educação, ela não é só conteúdo, é também o conteúdo para a gente aprender, né? Por exemplo, água. Água é insípida, inodora, incolor. É importante eu saber que a água não tem cheiro, a água não tem gosto e a água é transparente. Mas existe água do mar,
que é uma água diferente, ela é uma água salinizada. Existe a água, né, do rio, que é uma água diferente. Ela não é salinizada, mas ela, se eu beber aquela água sem filtrar, sem cuidar, pode trazer bichinho para minha barriga. Então, olha quantas coisas que, se eu aprender da água, eu posso fazer para o meu próprio bem. Eu posso tomar banho numa água que está saindo, né, do esgoto? Não, aquilo vai fazer mal para mim, ali está cheio de micróbio. Eu posso beber água do filtro? Posso e devo. Por quê? Porque o filtro torna a água potável, torna a água pura para eu beber. Eu preciso beber água? Preciso. Então, quantas coisas, né, que a gente aprende é importante para a nossa vida. Aprender é importante para todo mundo, né? E aí, uma coisa que é muito importante também, né? O como repetir é importante para aprender. Às vezes eu vejo, tem pais, tem mães que me falam, mas vou aprender isso de novo. Já aprendeu isso ano passado? Não, é porque cada vez que a gente repassa aquele conteúdo, a gente aprende e memoriza melhor. Então é muito importante a gente repetir. Quando a gente repete, a gente aprende ainda mais. Vai reforçar a nossa memória. E a memória é importante para aprender? Totalmente. Se a gente não memoriza, a gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu. Se a gente não memorizou, a gente não aprendeu. Então, olha, eu peguei uma reportagem que fala, olha, como a repetição solidifica a memória. Um novo estudo revela que a prática repetitiva não só melhora habilidades, mas também induz mudanças significativas na memória do cérebro. A pesquisa mostra como treinar ratos para recordar sequências de odores levou à representação de memórias estáveis no córtex motor secundário. E o que isso quer dizer? Que quando a gente repete, a gente aprende ainda mais e a gente facilita outras memórias. Então, vou falar para vocês assim, quando a gente conta, por exemplo, uma história, tá? E aí, às vezes a gente ouve uma história, mas pra gente contar a história de novo, só uma vez basta? Se eu contar uma história aqui para vocês e falar assim, agora vocês vão me recontar a história. Vocês acham que se eu contar só uma vez a história vai bastar para vocês contarem exatamente com detalhes tudo que eu contei? Não, vai precisar repetir. Por que vai precisar repetir? Porque cada vez que repete, eu presto atenção em um detalhe que eu não prestei da primeira vez. É como se a gente fosse viajar. Todo mundo aqui acho que já viajou de ônibus, já viajou de carro, né? Para um lugar novo, para um lugar que nunca foi. Quando você vai, você tá olhando, né, na janela do ônibus, você tá vendo as coisas passarem, né? Você tá vendo as coisas passarem. Quando vocês voltam pelo mesmo trajeto, vocês veem a mesma coisa? Não, porque quando vocês vão, vocês estão de um lado, né? De uma perspectiva. Quando volta, tá de outro lado, de outra perspectiva. Então, se você for só uma vez para esse lugar diferente, será que você sabe voltar sozinho? Você sabe descrever tudo, todos posto de gasolina que passou, né? Supermercado, uma plantação diferente, um lugar que é pintado de uma cor mais, mais chamativa. Não sabe. Você precisa ir pelo menos 3 vezes naquele lugar para você descrever com detalhes por onde passou. Quem dirige sabe. Quando a gente está dirigindo, geralmente a gente marca uns pontos, né? E aí, quando a gente está perdido,
A gente fala, eu já passei por aqui. Eu já passei por aqui, eu já vi esse açougue aqui. A gente está dando volta. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai fazendo umas referências que aos poucos, até você vir, vamos dizer, 5, 6 vezes, sabe o caminho sozinho, sem precisar, sem precisar ficar preocupado de errar o caminho. Por quê? Porque você já memorizou aquele caminho. Então, quando a gente fala que repetir, né, faz aprender melhor, é isso. Às vezes vocês podem falar, mas todo ano a PAI faz festa junina, todo ano faz esse trabalho com milho, faz esse trabalho com feijão, todo ano durante o mês de junho fala sobre colheita, fala sobre plantação, todo ano durante, né? Porque quanto mais a gente repete, mais eles aprendem. Então, é tipo assim, se no final de 4, 5 anos, ele aprendesse muito mais do que no primeiro ano, porque é como se fosse o passeio para o lugar novo. Quantas vezes você for voltar, mais você vai guardar, memorizar o caminho e vai aprender como chega lá. E aí eu volto um pouquinho naquela questão do tempo vivido no tempo percebido. Vocês já perceberam, ou só eu acho isso, que quando a gente vai para um lugar, parece que a ida demora muito e a volta é rapidinho? Então, por exemplo, nas férias, a gente vai para a praia. Nossa, a ida parece que é uma coisa, demora, você olha pro relógio, ainda não chegou, ainda tem isso, ainda tem aquilo. A volta parece que é rapidinho. Por quê? Porque a percepção do tempo, ela é diferente. Eu quero tanto chegar naquele lugar que eu quero imediatamente chegar naquele lugar. E aí, a volta, como eu tô mais tranquila, eu não tenho mais aquela ansiedade, o que que acontece? O tempo parece que passa rápido. Nossa, já tô em casa, já chegou, né? Parece que a ida foi tão longa. Então, isso é o quê? É a questão da percepção do nosso cérebro. É por isso que a gente precisa repetir os conteúdos. A gente precisa repetir, olhar o livro várias vezes, né? Se tiver que ouvir aquele vídeo de aprendizagem várias vezes. Por quê? Para a gente poder aprender. E agora que a gente já viu o que é educação especial, o que é educação inclusiva, qual é a função da PAI? Né? Será que a gente tem a gente tem a perspectiva do quão é importante o nosso papel? E será que o papel, por exemplo, das professoras da PAI é mais importante do que dos responsáveis? Será que o papel dos responsáveis é mais importante do que da diretora? Será que o papel do diretor é mais importante do que o das coordenadoras? Será que o papel dos coordenadores é mais importante do que o dos administradores? Será que o papel dos administradores é mais importante do que os servidores? Gente, não é uma questão de mais, não é sobre ser mais ou menos. É uma questão de que todos nós somos importantes quando nós estamos engrenados. Se cada um tá para um lado, a máquina não anda. Mas se a gente está engrenado, se a gente está unido, né? Se a gente está pensando, andando, se esforçando para o mesmo lado, é lógico que todos nós estamos fazendo o nosso papel e estamos fazendo muito bem, né? E aí eu fui dar uma pesquisada lá, a marca da PAI, que é essa marquinha aqui, ó, tem um girassol, né, uma flor, e daí tem duas mãos assim, ó, amparando, né, a florzinha, parece que tá cuidando assim da florzinha, com uma mãozinha de um lado e do outro, e tem um coração aqui em cima, né? Então, o que eles pensaram quando eles criaram esse símbolo? Ó, deixa eu ler o que tá aqui para vocês, né? A marca PAI foi criada em 1961 pelo senhor... Oi, Priscila.
Roland Humberto de Matos, diretor de arte e criação de uma das maiores agências de publicidade do mundo, que possui sede em São Paulo. Na época, a PAI adotava, né, como símbolo a figura da flor margarida com pétalas brancas, centro amarelo ouro, pedúnculo e duas folhas verdes, uma de cada lado, ladeada por duas mãos em perfil, na cor branca, desniveladas, uma em posição de amparo e a outra de orientação, tendo embaixo, partindo do centro, dois ramos de louro contendo 22 folhas, né? Então, boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Então, olha, a própria imagem da PAI já diz o que é, para que a gente está aqui, né? A gente está para amparar e para orientar. Quem ampara e orienta faz o quê? Mostra direção e protege e cuida, né? Então, essas mãos, elas representam isso. A florzinha, no caso, seria os nossos estudantes, né, os responsáveis, e o coração é o amor. Então, o próprio símbolo da PAI, ele traz essa função, né, de estar como mediador, quer dizer, aquele que orienta. E aí a gente vai precisar, né? Agora a gente está falando de atividade prática, já falamos da PAI, tá? Então, a função da PAI basicamente é orientar e direcionar, né? Direcionar e amparar, mostrar o caminho e cuidar. E aí, o que a gente vai pensar agora? De como a gente precisa, né, estar como mediador, pensando no exemplo que nós vamos dar, de utilizar a linguagem, olhando no olho, falando baixo, conversando, fazendo planejamentos e desenvolver atividades éticas. O que é uma atividade ética? É uma atividade com respeito. Então, assim, o respeito é um sentimento que ele é básico para qualquer relação. Então, quando o nosso menino faz uma atividade ou faz, né, alguma coisa que a gente pede, por exemplo, a gente vai colocar música para ele ouvir e fala, olha, agora você vai criar movimento com as mãos com essa música. O que ele fizer, eu preciso respeitar. O que é respeitar? Quando a pessoa cria, quando a pessoa inventa, eu não posso falar, nossa, o que você fez é feio. Isso é antiético, porque a partir do meu ponto de vista, eu não posso até achar feio e não achar bonito, mas a pessoa que fez acha lindo. É a mesma coisa do caminho. Quando a gente vai para um lugar diferente, pode ser que eu veja uma montanha e ache a montanha linda, mas na mesma direção da montanha tem às vezes uma sorveteria que a minha colega viu a sorveteria e não viu a montanha, e eu vi a montanha e não vi a sorveteria. Tem errado? Não, só que cada um viu uma coisa, era na mesma direção. Ela viu a sorveteria, porque ela gosta muito de sorvete, e eu vi a montanha, porque eu amo verde, amo a natureza. Não é errado. Por isso que quando a gente fala de ética, é a gente respeitar a perspectiva do outro. É por isso que nós temos língua para conversar, para falar e para entender a perspectiva do outro. Às vezes, de uma mesma situação, eu vejo como mãe, meu filho vê como filho. O que a gente precisa? Conversar, para eu entender o ponto de vista dele e ele entender o meu ponto de vista, certo? Então, eu até trouxe para vocês, porque, curiosamente, um dia depois do nosso primeiro encontro, eu me dei com esse post aqui lá no Instagram, né? Cante para o seu filho. Os caminhos neuronais feitos pela música no cérebro da criança jamais são desfeitos. Por quê? Porque eles repetem.
Quando a gente canta uma música, às vezes a música gruda na cabeça da gente, né? Aquela música fica ali. Por quê? Porque toda vez é como se a gente fosse para um lugar diferente. É o caminho. Quanto mais eu faço o caminho, mais eu aprendo, mais eu memorizo, porque eu vejo coisas diferentes em cada vez que eu passo pelo caminho. Então, eu coloquei aqui umas músicas para vocês estarem cantando com eles, né? Nesse nosso intervalo, tá? Eu vou colocar lá no grupo depois o link, mas tem aqui também no slide que eu vou estar colocando tanto no grupo de WhatsApp quanto lá no grupo do Telegram. Vocês lembram que eu falei que o Telegram não ocupa memória de celular? Porque o problema da gente ocupar a memória de celular é que se encher a memória, o celular trava, não funciona mais. Então existe um programa que chama Telegram. E aí esse Telegram, quando a gente baixa, ele não ocupa a memória do celular, fica o arquivo lá. Então eu vou colocar lá também que quem quiser entra lá e quem quiser tem no WhatsApp, tá bom? Então, essa dança das estações que eu coloquei pra gente escutar. E tem uma música muito gostosa também, que é uma música árabe, né? É uma sequência de música árabe que chama El Deserto, né? Que é interessante a gente também estar colocando. Qual que é a atividade? Vocês vão escolher uma música dessas que eu vou deixar lá e vocês vão fazer alguma coisa com o menino de vocês, tá? Vou falar menino, estudante, aluno eu vou parar de falar porque eu tô querendo tirar do meu vocabulário aluno, porque aluno significa ser sem luz e todos nós temos muita luz, né? Então já tô conseguindo, às vezes sem querer eu uso, eu lembro, eu volto, então dos nossos estudantes, vamos falar assim, dos nossos meninos, das nossas crianças, não pode ser, porque tem muito adulto lá também, né? Jovem é adulto, então dos nossos meninos, dos nossos estudantes. Vocês vão ver, vão escolher uma dessas e vão fazer alguma coisa com eles. E aí vocês vão me contar, podem filmar, mandar no grupo ou mandar no meu individual, tá bom? Vai ser essa tarefa para esse mês do nosso curso. Vocês vão escolher uma das músicas e vão fazer alguma coisa com os meninos para me mandar. Pode ser? Combinado? Então agora eu vou mandar 2 links para vocês também. De avaliação. O que é avaliação? Avaliação é a gente dizer o que foi legal, o que está sendo legal e o que não está sendo legal, né? Para a gente poder estar melhorando, certo? Então vocês veem, olha, nós temos aqui hoje 22 pessoas, né? Nós temos 40 e poucos na inscrição. Então, pode ser que tenha alguma coisa acontecendo que a gente precisa estar sabendo para melhorar. Às vezes não deu mesmo, né, para entrar, mas às vezes é bom eu ter esse retorno para eu poder melhorar. Então, eu queria ver agora quem poderia abrindo o microfone me falando o que achou do nosso encontro de hoje, o que ficou, o que achou mais importante. Ninguém vai falar, gente? Não é possível. Acho que vocês não estão gostando, A Márcia não. vai falar. Eu acho que a preocupação de sempre estar repetindo aquela atividade para que até que a gente observe neles quais as percepções que eles estão desenvolvendo a partir daquela atividade, ou daquela música, ou daquele percurso montado. Então, é bom até para a gente traçar
novos rumos, né, para aquilo que a gente quer desenvolver. Exatamente, Márcia. Que bom que você gostou dessa parte, porque eu acho que a repetição é uma coisa que às vezes a gente não tem noção do quanto é importante. Nós que somos adultos, né, que somos assim, que já sabemos, às vezes fica até assim meio como que fala, meio entediante mesmo, né? É, tá repetindo, tá repetindo, tá repetindo. Mas o quanto para o nosso cérebro é importante a gente repetir. É muito importante. Porque cada vez que a gente repete, a gente vai ver coisas diferentes. Certo? E uma coisa também que me chamou mais atenção ainda é que cantar, 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 cantar. E abrir o leque para eles de possibilidades de músicas. Às vezes eles só conhecem, vamos dizer, a Ana Castela. Então, você traçar novas possibilidades de músicas. É igual você colocou a música, você falou assim, na hora eu não tinha percebido que era uma valsa. Aí na hora que você começou a fazer, aí eu, olha, gente, é uma valsa. Agora eu percebi. Então, aguçar esse ouvido desse aluno para outros ritmos musicais também, né? Independente da idade que você falou, né? Então a gente está aguçando esses ritmos musicais com eles também. E também, Márcia, nós precisamos fazer esse trabalho de conhecimento de outros ritmos, de outras culturas, conosco também. Porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto de música clássica, mas eu não escuto. Para eu gostar, eu preciso escutar várias vezes, porque nós já vimos que a memória é que traz os detalhes, para o meu cérebro escutar e tá organizando esses sons. Porque vejam, tanto o que a gente vê quanto o que a gente escuta tem um potencial de aprendizagem muito grande. A gente não aprende só com o que a gente vê, a gente aprende com o que a gente ouve, com o que a gente sente, com o que a gente toca, com o que a gente cheira, com o que a gente sente. Os nossos sentidos, né, que é olfato, visão, audição, paladar e tato, eles estão abertos para aprendizagem. Então, o que a gente ouve é extremamente importante. O tipo de música vai alterar toda uma rota, né, de organização do pensamento. Então, eu acho legal também, aí fica uma sugestão, a gente pode criar uma trilha sonora, né? Então, por exemplo, hoje eu vou estar colocando para vocês, se não me engano, 3 músicas. Essa Dança da Terra, uma música que é instrumental árabe e uma música do Bambalalão, que é uma música de infância, mas que no próximo encontro eu quero começar com uma atividade rítmica com ela. Então vocês vão ouvir a música várias vezes, vão colocar para eles ouvirem também. Vocês vão perceber que depois que vocês ouvirem, né, durante essas 2 semanas, quando vocês ouvirem, vocês vão, nossa, agora eu já prestei atenção em outra coisa na música, porque o seu ouvido vai selecionando e vai memorizando algumas partes. Certo? Então, isso que você falou, Márcia, é muito legal, né? Até veio essa ideia da gente criar uma trilha sonora e tá se organizando para ouvir outros tipos de música, que não é só a música popular, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, minha gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Obrigado, Márcia. Thaís, Graziele. Ih, não posso chamar não, porque senão tem gente que pode ficar chateado comigo. Não posso chamar ninguém, só tenho que falar. Gente, fala alguma coisa aí, gente.
Graziele, adorando as aulas. Patrícia, ótima ideia, trilha sonora. É isso aí. A gente vai se encaixando, devagarinho a gente vai se encaixando. Só me preocupa só eu estar falando. Isso me preocupa. Porque quando só eu falo, primeiro que eu acho muito chato só eu falar. Porque aí fica só na minha perspectiva. Eu acho que eu vou gostar mais quando vocês ficarem à vontade para estar abrindo e falando também, entendeu? Ô, Érica, Fala, meu bem. mas essa proposta que você está nos dando, da gente estar criando situações para estar trabalhando esses temas sonoros, essas trilhas sonoras, eu acho que vai dar margem para mais participação. Tá, Né? É porque assim, é um aprendizado que a gente está tendo. Então, às entendi. vezes, a gente fica com receio de estar colocando uma atividade nossa e tá assim, puxa, será que eu vou estar sendo julgado certo ou errado? Né? Não, de Não jeito é nenhum. justamente, não é esse o enfoque. O Entendi. enfoque é a gente fazer umas construções, solidificar mais ainda as nossas atividades, mas agora de uma forma mais teórica, mais fundamentada, buscando conhecimentos que a gente já tem, que a gente esqueceu. Então, a gente vai construir isso. Que bom, Márcia. Tão bom escutar isso de você. Que então eu estou aliviada. Porque você vê o quanto os conceitos que a teoria do Vygotsky traz e que são basilares, a convivência, né? Imagina um tempo atrás que os meninos todos ficavam isolados dentro de casa, ninguém ia para a escola. Olha como não aprendia a conviver, não aprendia a imitar, não aprendia a se divertir, não aprendia a se posicionar, a se construir. Então, olha como essa teoria do Vygotsky fala, olha, a gente aprende com o outro, a gente aprende no grupo social que a gente está, o quanto isso é importante para os nossos meninos da PAI, o quanto é importante quando ele fala, olha, a mediação do educador é que vai trazer a estimulação da inteligência para todas as pessoas. Então, se eu tivesse nascido lá, né, numa tribo indígena, primata, eu não ia ser a Érica que eu sou hoje. Por quê? Porque as minhas relações iam ser outras. Olha o quanto isso é importante para a nossa educação, o quanto o conhecimento faz a gente mudar de perspectiva de vida, de educação. Então, tudo isso que a gente está vendo, eu vejo que é extremamente importante, porém, eu queria realmente produzir esse ambiente bem confortável, que a gente não está aqui de jeito nenhum para falar, que é para julgar, né, o que é certo, o que é errado. A gente está aqui para ajudar, para promover um momento que todos nós podemos pensar juntos. E que eu tenho certeza que são momentos em casa que, se a gente puder ouvir, trocar, olha quantas atividades a gente pode inventar aqui. Somos 22 pessoas. Se cada um, né, pensar num, viver um, vivenciar um, olha quantas coisas boas a gente pode tirar aqui para fazer com os nossos meninos, assim, na hora do almoço, na hora de dormir, na hora de jogar um jogo, né? Porque a nossa intenção é que vocês também se apropriem desses conhecimentos. Isso aqui que eu estou falando para a Márcia, que é professora, né? Para Simone e para Samira é uma coisa normal. Elas são professoras, elas já estudaram, elas já sabem, elas só estão revisando. Mas para quem não estudou a parte de ser professora, eu tenho certeza que é algo muito, muito importante, porque é o que vai basilar a nossa educação. Amanhã, se eu vou com o menino numa festa de aniversário, em vez de eu falar, ó, senta aqui do meu lado, fica quietinho, eu vou falar, não, vamos interagir. Vai, conversa com os amigos, traga
traga os amigos para conversar aqui com você. Por quê? Vygotsky falou que é importante, através da palavra, do diálogo, que a gente vai se desenvolvendo. Porque se a gente priva, né, os meninos e nós também de convivermos, a gente não vê outros lados de questões diferentes. A gente fica só no nosso ponto de vista. E aí a gente não aprende, né? Então é por isso que eu tô. Ô, Érica. Fala, Thaís. Eu estou aqui, ó. Estava tentando falar. Então, boa noite, gente. E realmente, isso que você falou é muito importante. A repetição, né? E a tecnologia vem mostrando isso pra gente. Quanto a gente precisa estar repetindo para que eles possam estar fazendo, para que eles possam vir dominar as novas tecnologias, para que eles possam aprender. E a gente passa por essa repetição. E a música me chamou a atenção, que hoje eu estava fazendo umas edições para a empresa e a gente está montando um desenho animado onde ele vai ter a música. E a música fala sobre inclusão e é o personagem da Terra que canta. Inclusive, eu vou te mandar, Érica, para você dar uma olhada. Dá uma olhada aí. E então, quer dizer assim, a repetição ela faz muita diferença. E a maneira como a gente coloca, né? Como nós profissionais colocamos e como a família coloca. Ah, mas ele só está repetindo. Não, ele está no processo de repetir para ele seguir em diante. Então, a maneira como a gente coloca também vai ser a maneira como vai ser recebida até pelos outros. Exatamente, Thaís. Você falou assim uma coisa muito, muito, muito importante, fundamental, né? Como é importante nós nos apropriarmos desses instrumentos de repetição, inclusive as questões tecnológicas que podem auxiliar. Então, quanto mais ele vê, quanto mais ele repete, quanto mais ele fala de novo, quanto mais que ele canta, quanto mais ele faz atividade, mais ele vai aprender, porque maiores detalhes ele vai memorizar. E isso é fundamental para a gente seguir na vida, né? A gente aprende muito com os erros, né, gente? Quantas vezes a gente quer uma coisa e na primeira vez não dá certo, na segunda não dá certo, na terceira não dá certo, lá na 10ª vez a gente vai dar certo, né? Com a nossa profissão, qualquer profissão aqui, o tempo vai fazer a gente ser um melhor profissional. Eu tenho certeza que hoje eu sou uma professora muito melhor do que quando eu tinha 17 anos. Por quê? Quanto mais eu repeti, eu fui vendo coisas diferentes, eu fui vendo situações que eu precisava reelaborar para melhorar, né? Então, com certeza, Thaís. E a Thaís é maravilhosa, ela é responsável pela parte da informática, ela é muito criativa. Então, essa empresa dela, essa parte do trabalho dela dentro da Paz, gente, é maravilhoso. Vocês não podem deixar de ir no link, de curtir, de divulgar, de dar like, de como que fala? Incentivar, né? Não podem deixar de incentivar, porque são recursos que com certeza vai fazer com que essa memorização seja de maior qualidade e aí, como nós vimos, que tenha muitos benefícios, não só para a aprendizagem daquela situação, como para o desenvolvimento em geral, tá? Muito obrigado, Thaís. Obrigado por ter falado, tá? Deixa eu falar uma coisa agora, então, com você. Imagina, a gente está aqui, a gente está junto. Tá bom. Eu tava editando lá, eu tava procurando aqui o microfone, tô com o computador novo, aí na hora que você me chamou, eu falei, gente, cadê o microfone? Cadê? Olha só, minha gente. A Jaquelina, eu fiz a pergunta para ela já me respondeu. O nosso próximo encontro vai ser daqui a 15 dias, se Deus quiser, tá? Vai ser no dia... Cadê o meu...
calendário aqui, dona Érica. Dona Érica, cadê o calendário rápido? Que o povo tá com pressa. Gente, como é que as coisas somem, né? Ó, hoje é dia 18 de junho, então vai ser dia 2 de julho o nosso próximo encontro, tá bom? Por quê? Esse primeiro encontro, ele era para ter sido todo completo no dia 18. Só que eu parei pela metade, que não deu tempo, né? Depois vocês podem rever o vídeo, né, da primeira parte, quem não tava, e vocês vão ver que hoje eu dei continuidade. Então, como a gente vai precisar de mais um, porque é o lugar do 2, que nós vamos ver sobre Jean Piaget, que foi um biólogo que ele fez etapas, ele estudou e criou etapas do desenvolvimento, e nós vamos falar sobre o Piaget e sobre deficiência intelectual. É o tema do nosso próximo encontro, tá? E aí vai ser daqui a 15 dias. O que eu queria pedir para vocês? Vocês irem pensando numa data para a gente se encontrar presencialmente. Por quê? Para a gente poder fazer atividade prática juntos. Eu acho que quando a gente fizer a primeira vez aqui, a nossa interação online, ela vai ter mais estrutura para imaginar as atividades, entenderam? Então, eu tô pensando em fazer uma tarde e uma manhã, tá? Mas isso ainda tem que ver com as diretoras para a gente poder marcar, e aí a pessoa vai ter opção de ir ou à tarde ou de manhã, tá? E aí, o que a gente vai fazer nesse dia? A gente vai fazer práticas, a gente vai fazer atividade práticas, né, com vocês, e aí eu vou pedir para vocês levarem os estudantes também, tá? Porque eu acho que é legal vocês estarem juntos, desculpe, e a gente fazer junto com eles. E a gente vai fazer práticas, tá? Tem 2 mãos levantadas aqui, eu passo então a fala. Quem quer falar? Lúcia, Helena e Sônia. Pode falar, meninas lindas. Sônia tá com a mão levantada, é a Lúcia Helena. Será que foi sem querer? Ó, deficiência intelectual e papel da educação, tá? E o nosso marco teórico vai ser a epistemologia genética de Jean Piaget. Posso contar com vocês daqui a 15 dias? Vocês vão pensando numa data aí pra gente se encontrar. Tá bom, gente? E o resto eu coloco lá no grupo, vou colocar no Telegram também. Combinado? Então, quem gostou, dá um joinha aí. César, obrigado pela sua participação. Thaís, Márcia, quem mais falou? Graziele, Professora. Samira, muito obrigado. Maria Alves, Patrícia de Castro, obrigado, Patrícia. Ficou o tempo aí com a telinha aberta, com essa blusa linda. Muito obrigada, Lúcia, Maria Helena, Sônia, muito obrigada. Priscila, Ana Carolina. É porque tem uns que não aparecem aqui na tela para mim. Por isso que eu não consigo falar. Professora. Oi. Deixa eu te perguntar, a aula dessa semana, a senhora vai colocar depois no grupo, igual a senhora fez da primeira? Vou colocar. Você quer que coloque?